Bom dia, um bom dia especial também para o Distrito de Aveiro, que agora também nos acompanha em simultâneo através da Rádio Soberania, que nós saudamos com muita amizade a partir de Coimbra. Esta nossa conversa, como sabem, para além do FM da Rádio Regional do Centro, da Rádio Soberania, também está disponível no canal do Facebook e no YouTube da Rádio Regional do Centro e é também partilhado nos canais da Rádio Soberania. Infelizmente, o tema recorrente ainda é as cheias e o que elas provocaram. Não só as cheias, também as intempéries provocadas pela Christine, mas a região de Coimbra, do Baixo Mondego, esteve em risco iminente da chamada cheia centenária. Nós vimos, a miúdas vezes, nos canais de televisão, o engenheiro Pedro Pimenta, presidente da Cooperativa Agrícola de Coimbra, que está praticamente implementada no Baixo Mondego, profundamente atingido. Víamos os silos do milho completamente alagados, outras instalações da própria cooperativa, e eu sei que há prejuízos elevados que a cooperativa vai ter que tentar recuperar de uma forma ou de outra. Daí ter convidado o engenheiro Pedro Pimenta para mais uma vez se juntar a nós aqui no Regional Rural, porque faz todo o sentido. E começava precisamente por aí, na passada, já agora permita-me também um pouco de atualidade, antes de irmos, digamos, aos factos. Na passada segunda-feira, dia 2 de março, uma comitiva do Parlamento ligado ao setor agrícola, liderado pelo engenheiro Maurício Marques, esteve aqui na nossa região. Eu não pude estar presente, mas esteve o engenheiro Pedro Pimenta e eu vou pedir que seja o meu repórter no local para nos transmitir basicamente o que é que ali foi partilhado, o que é que ali foi conversado, engenheiro. Bom dia, mais uma vez obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço, muito bom dia aos espectadores da Rádio Regional do Centro. Mais uma vez agradecer o convite. O Mondego foi fustigado com estas cheias. Eu antes de falar de cheias, eu gosto de dizer que os agricultores estão habituados a cheias no Mondego, não estão habituados a cheias descontroladas. E neste último quarto de século, portanto, nestes últimos 25 anos, já tivemos 3 cheias descontroladas com a ruptura do dique. O dique são as margens, são estruturas feitas em terra, em barro e areia que permitem segurar toda aquela massa de água que sai do açude e vai até a Figueira da Foz. E quando um dique rebenta, portanto, arrasta consigo todo primeiro arrasta o canal de rega e depois, quando rebenta para o lado direito, e depois destrói campos, coloca areia nos campos, coloca pedras, coloca destroços. É trágico ver o que acontece sempre com um dique que rebenta. E nestas últimas semanas a preocupação dos agricultores e das associações do Mondego tem sido sempre: e agora? Eu sei que estamos com um cutelo em cima do pescoço, com tudo que é prejuízos que esta cheia e antes da cheia, com a tempestade Christian, nos causou, mas precisamos ter esperança, não é? Porque o agricultor tem um estilo de vida próprio, resiliente, com uma capacidade de luta que não existe noutros setores e quer continuar a agricultar os campos do Mondego. Portanto, e ao querer, nós estamos naquela fase em que estamos na iminência de instalar as culturas principais do vale. A época de instalação da cultura do arroz, que representa cerca de 6.000 hectares no Mondego, mais a cultura do milho, com outros 6, 7 mil hectares do Mondego, a época de instalação dessas culturas é agora o mês de abril e o início de maio. E estamos a falar de um investimento inicial brutal. Estamos a falar de um investimento de instalação superior a 2.000 euros por hectare. Portanto, para os 12.000 hectares, estamos a falar de mais de 24 milhões de euros que os agricultores estão disponíveis para investir, para preparar já na próxima sementeira, que é o mês de abril e o início de maio. E a preocupação é que muitos agricultores e as cooperativas em si mesmo já têm esses fatores de produção, as sementes, os fertilizantes, os agroquímicos que são necessários, já os têm todos em armazém. Portanto, e a grande dor é perceber, ok, vamos investir isto, vamos colocar isto no terreno, mas e se não temos água no verão?
esta tem sido a pergunta das últimas 3 semanas, desde a ruptura do dique. E se não temos água no verão, é uma catástrofe inimaginável. Quer dizer, estamos a falar de 2.400 famílias que dependem do Mondego hoje em dia, nestes 12 mil hectares. É uma crise social que não há forma de sequer de imaginar o que poderia acontecer. Mesmo as cooperativas, com as suas dezenas de funcionários, outras casas comerciais, as próprias oficinas, portanto, toda uma economia rural em torno da agricultura do Mondego está posta em causa, né? De maneira que os agricultores e as associações que eles representam fizeram uma pressão enorme, como não há memória, nos últimos anos, sobre quem nos tutela, sobre o Ministério da Agricultura, sobre o Ministério do Ambiente, no sentido de obtermos essa resposta, que era a resposta fundamental para podermos investir agora na sementeira. E, de certa forma, timidamente, essa resposta tem vindo a aparecer. Há aqui um compromisso por parte do Ministério do Ambiente e da Sra. Ministra, assim como do Presidente da APA, de que no início de maio teremos água no canal para poder regar as culturas que forem instaladas até lá. Engenheiro, Portanto, eu tive a oportunidade de ver essa vossa pressão e a resposta dada pelo engenheiro Pimenta Machado da APA, corroborado pelo Ministro da Agricultura, mas segundo eu vou conversando com diversos agricultores, a palavra do Pimenta Machado tem falhado redondamente nos últimos anos, tantas são as promessas relativamente à recuperação dos vários diques, da recuperação das bombas, das comportas no Baixo Mondego, que vocês já nem acreditam. Não é bem verdade. Eu admito que existe uma questão de manutenção dos diques. Eu tenho evitado entrar nesse tipo de discussão, porque acho que é uma discussão que temos que ter, sem sombra de dúvida, mas é uma discussão a ter depois do dia 1 de maio. Até o dia 1 de maio nós temos a discussão principal, e aquela que realmente e verdadeiramente interessa é se temos canal de rega com água disponível para regarmos no verão. E honra seja feita ao engenheiro Pimenta Machado, enquanto vice-presidente da APA em 2019, na última ruptura do dique, na última destruição do canal, ele comprometeu-se na altura. É verdade que a ruptura foi em dezembro, portanto tínhamos aqui mais 2 meses de espaço temporal para poder recuperar o canal, e ele conseguiu, com muita insistência. A CAP fez um trabalho brutal na altura com o antigo presidente, e honra seja feito, o Eduardo Oliveira e Sousa, que foi um esforço enorme junto do atual presidente, que na altura era vice-presidente, o engenheiro Pimenta Machado, e ele, na verdade, conseguiu, e in extremis quase também, mas conseguiu resolver a questão. Portanto, é aquilo que eu lhe tenho dito numa das últimas reuniões, disse: se engenheiro, nós temos o saber acumulado de como consertar o canal, de como consertar os diques do Mondego. Portanto, não precisamos de grandes estudos, precisamos é de executar, precisamos é de pôr mãos à obra. Como temos uma experiência recente, infelizmente, de como se faz, que foi em 2019, portanto, este ano temos que ser mais ágeis, não precisamos dos 4 meses, se calhar basta 2 meses para podermos executar a obra. Portanto, nesse aspecto, a APA, na sua pessoa do engenheiro Pimenta Machado, comportou-se lindamente em 2019, e eu espero que se venha a comportar. Aliás, eu já lhe prometi que lhe fazia 1 ou 2 louvores, que lhe daria 1 ou 2 louvores nesse sentido, se nós tivéssemos água no início de maio. Assim espero que consigamos ter. Agora, a questão da discussão sobre a limpeza dos diques, sobre os descarregadores, se estão a funcionar, se não estão a funcionar, eu acho que sim, temos que a ter, mas não podemos dispersar agora. Não, é um assunto que terá que ser tido em conta depois de termos o canal cheio de água e depois da água começar a correr nas torneiras para regar os campos do arroz, os campos do milho do Valmondego. Até lá, vamos nos focar aí. E tudo que passar ao lado deste foco principal é dispersar, é não dar a atenção devida, que é fundamental. Eu volto a dizer,
é muita família, é muito dinheiro que está em jogo, é todo um estilo de vida, um modo de vida, uma economia rural em torno de uma região que depende daquele canal. Não existe agricultura de sequeiro no Mondego. Isso não existe. Não queiram acreditar que isso possa acontecer. Não há forma de fazer arroz sem ser com água. Não há forma de termos produtividades de milho em torno das 14, 15 toneladas por hectare sem água. Portanto, a rentabilidade do vale, a rentabilidade do agricultor depende da água. Um hectare de regadio tem um volume de negócio e gera uma riqueza 6 vezes, 7 vezes superior a um hectare de sequeiro. Portanto, não podemos sequer pensar em transformar o Mondego numa zona de agricultura de sequeiro, que isso é impensável completamente. Portanto, vamos nos focar no canal, vamos obter Nem ele água. deixa, não é, engenheiro? Nem ele deixa, nem o Mondego deixa. Não, o Mondego não deixa, os agricultores não deixam e as associações do Mondego, as cooperativas, a cooperativa de Coimbra está desde sempre nesse tipo de objetivo e enquanto eu tiver forças farei o que puder para que não se esqueça que o Mondego precisa de uma agricultura de regadio. Deixa-me só colocar aqui outra questão, não tem nada a ver com ou talvez até tenha, por exemplo, eu conversei na passada segunda-feira também com a Presidente da Junta de Freguesia de Alcaidão, cujos agricultores estão preocupados precisamente ao contrário, têm represas que não permitem que neste momento em que as águas baixaram de nível, a água escorra para que eles possam continuar, ou possam começar a trabalhar os terrenos para fazerem as suas plantações de arroz. Ou seja, no fundo, num raio relativamente pequeno, temos aqui duas realidades. O Baixo Mondego a pedir a todos os santos que os homens consigam cumprir de forma que haja água para que se possa fazer a cultura do arroz, e temos aqui mesmo na Foz, junto à Figueira da Foz, no Alcaidão, os agricultores preocupados porque não conseguem mexer nos terras, porque estão completamente alagadas e dificilmente vão conseguir em tempo útil, segundo a Presidente da Junta de Freguesia, com que a água se vá embora para que possa ser trabalhada em tempo útil. Realmente não é fácil gerir o território. Mas aí há duas épocas diferentes que estamos a falar. Estamos a falar de agora há um momento crítico, realmente aqui, o vale ainda tem muita água que está a escoar e há ali zonas do arroz, canteiros de arroz que realmente não se consegue começar a trabalhar já e normalmente num ano normal agrícola o mês de março começa a ser trabalhado em termos nos canteiros do arroz. Mas pronto, mas esse é um mal, é difícil, é duro, mas muito mais duro que esse problema atual é nós atrasarmos a sementeira do arroz devido a essas dificuldades e conseguirmos fazer a sementeira um mês depois e em maio não termos água para podermos regar esse arroz. Portanto, o trágico da situação é não termos durante o verão água, porque agora a água é um problema, sim, para podermos entrar no terreno, para podermos voltar a melhorar os canteiros, para podermos fazer as motas, para podermos regularizar os terrenos, isso sem sombra de dúvida, mas com esse mal nós controlamos, os agricultores conseguem controlar isso, atrasam a sementeira, assim que o terreno dê e que os acessos permitam, a gente mete as máquinas no campo e vamos fazê-lo. Ligeiramente mais tarde, certamente. Uhum. Mas trágico É não seria haver nós, água. durante o verão, não termos o canal com Agora água. deixa-me colocar aqui outra questão. O Pedro Pimenta, neste momento, está a pôr-se na pele destas centenas de famílias que podem vir a sofrer na pele se as coisas não se regularizarem, se não houver água, efetivamente. Eu também estou na pele, eu também sou agricultor. Eu sei disso, não, estou a dizer que pôs-se na pele dos seus parceiros, mas depois também é o presidente de uma instituição que é a grande salvaguarda de todos os agricultores do Baixo Mondego, os associados da cooperativa, que também sofreu, segundo a notícia que me chegou, prejuízos estimados na casa dos 30 milhões de euros, quer de equipamentos, quer infraestruturas. Isto também é preocupante, naturalmente. Sim. Essa notícia dos 30 milhões de prejuízo tem a ver com o vale todo, infraestruturas de rega, infraestruturas de caminhos, valas de drenagem, a rede viária, portanto, tudo isso está englobado nesse montante. A Cooperativa Agrícola de Coimbra, com a sua unidade de secagem e armazenagem, mesmo situada junto à ruptura do dique, que sofreu também imenso. Nós
temos ali entre 1.500 a 2.000 toneladas de milho ainda dentro dos silos, que levou com água, aquela primeira chapa do silo está cheia de água, portanto, e temos ali um Ainda problema está? que ainda tem umidade, portanto o milho em si, depois de estar seco, se voltar a ter umidade, deteriora-se e transforma-se em lixo, portanto aquilo tem que ser tudo retirado e é matéria orgânica para os terrenos, não conseguimos valorizar aquilo porque não tem qualquer outra utilidade. Mas aí, eu aí nesse aspecto, para além do milho, ali uma série de equipamentos que, se os seguros funcionarem, à partida estamos acautelados. E os agricultores da Cooperativa de Coimbra e os sócios da Cooperativa de Coimbra não têm que ter receio porque está tudo segurado nestas instalações de secagem e armazenagem de milho. Aqui a velha questão que eu realmente me preocupa é dar continuidade a estes agricultores para eles poderem fazer agricultura em 2026. Essa sim é uma dor que continua presente. Nós tivemos na segunda-feira, como disse, a visita da Comissão de Agricultura da Assembleia da República, presidida pelo engenheiro Maurício Marcos, e fizemos-lhe ver que realmente a necessidade de termos o canal de rega reposto de uma forma provisória ou definitiva, eu já nem discuto isso, eu quero é água no canal, e todos os grupos parlamentares, portanto todos os deputados que estavam presentes, alguns até eleitos aqui por Coimbra, portanto deputados dos nossos municípios, ficaram sensibilizados com a questão. É uma zona de minifúndio, não são só centenas, Carlos, são 2.400 agricultores, 2.400 famílias, portanto é muita gente, são milhares de agricultores de uma zona de minifúndio, não estamos a falar de latifundiários, de uma zona que pudesse estar lesado um ou dois agricultores, não, são 2.400 agricultores e eles não tinham essa percepção, ficaram de certa forma sensibilizados e todos de uma forma unânime, desde a extrema esquerda até à direita, compreenderam que a prioridade é, sem sombra de dúvida, para não agravar mais a situação dramática que os agricultores estão, neste momento, é o canal de rega. Depois, certamente, há toda a governança do Mondego, que tem que ser revista, essas questões dos diques, da limpeza, tudo isso, mas sempre depois do canal de rega estar restabelecido. Ou seja, o importante mesmo agora é meter água no rio, como é vulgar dizer-se, para que vocês possam... É meter água na torneira. Nos canais. Outra questão tem a ver com a abertura das linhas de apoio aos agricultores. Está a funcionar? A cooperativa aqui tem um papel também importante na ajuda da apresentação dessas mesmas candidaturas. Sim, nós temos ajudado os agricultores a fazer as declarações de prejuízos que tiveram. Agora essas declarações serão transformadas em candidaturas de apoio. Estamos em estreita articulação com a CCDR, no sentido, penso que ainda esta semana vai haver uma sessão de esclarecimento com os técnicos da cooperativa e até de autarquias para poder ajudar estes agricultores. Toda a ajuda é pouca para este tipo de calamidade que nós sofremos. Vamos pôr todos os técnicos da cooperativa a fazer esse trabalho de candidaturas. É um trabalho que vai coincidir com as candidaturas anuais das ajudas ao rendimento do PEPAC, mas o que eu tenho dito aos técnicos da cooperativa é que temos que o fazer. Nem tenha que ser de noite ou fim de semana, não interessa. Temos que fazer as candidaturas ao restabelecimento do potencial produtivo e de apoio às explorações que sofreram os prejuízos, e temos que fazer as candidaturas de apoio ao rendimento que são necessárias fazer e que todos os anos se fazem nesta época do ano, e elas vão se coincidir, mas tem que ser feito. Não há outra forma. O caminho é este. Não temos que ter medo.
Engenheiro, só em jeito de despedida, qual é a leitura e visão passado praticamente um mês de tudo ter acontecido? As 6 ainda foram relativamente a 15 dias, 2 semanas. Acha que as coisas correram dentro do perigo que nós vivemos e apesar de ainda haver a expectativa se vão ter ou não vão ter água no Mondego para depois poderem ter culturas a tempo e a horas, acha que o processo foi bem conduzido aqui na nossa região? Pela sua experiência? Eu não estou perfeitamente habilitado para dizer, mas acredito que sim. Foi um comboio de tempestades que realmente trouxeram muita água à bacia hidrográfica do Mondego. A gestão da barragem da Agueira foi milimétrica e julgo que foi bem feita. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que faltou-nos um bocadinho assim na barragem mais, porque a barragem, de certa forma, amortecia aquelas tempestades de precipitação que faziam escoar a água naqueles intervalos muito curtos que existiam entre as tempestades contínuas, praticamente, mas, na verdade, o dique se deu numa quarta-feira às 6 da tarde e o que é certo é que depois na quinta não houve grande precipitação, portanto quase que morremos na praia praticamente, porque na quinta não houve muita precipitação, portanto tínhamos facilmente aguentado. Na sexta-feira temia-se o pior, mas também não se veio a concretizar, portanto nós não conseguimos ali aquelas últimas horas do dia de quarta-feira, do dia 11, suster a água, teria sido mais um bocadinho, mas a barragem estava a 100% ou perto disso. Faltou-nos se calhar a barragem de Girabolhos, que era um outro pulmão que servia para poder fazer esta gestão de controle de caudais, porque se tivéssemos tido realmente nesta cheia em particular, tinha-nos resolvido o problema. É como eu digo, faltou-nos só um bocadinho para poder aguentar mais umas horas. Infelizmente esse bocadinho não aconteceu. Mas o trabalho feito até aí acho que foi muito bem feito. Só para concluirmos, quero deixar aqui alguma palavra aos seus colegas agricultores, aos seus cooperantes, ou seja, no fundo aqueles que são sócios da cooperativa e que estão a viver este drama? A palavra que eu lhes deixo é que nós não os deixamos cair, nós não os vamos deixar desistir. Eu posso lhe contar a história de um jovem agricultor que tem uma exploração ali ao lado das nossas instalações, em que eu lhe perguntei, ele tem 27 anos, casado com uma miúda também com 20 e poucos anos, e eu perguntei-lhe como é que é, Jonas, vais-te embora no meio desta catástrofe toda? E ele disse, não, eu vou continuar, eu quero ser agricultor. Portanto, e é esse o espírito é, nós não vamos deixar cair ninguém, vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, ajudar o que pudermos, e contem com o Presidente da Cooperativa para bater em quem de direito, sempre até conseguirmos o que pretendemos, que é água no canal. E vamos rezar todos para que se consigam cumprir as promessas que vos foram feitas. E agradeço-lhe imenso mais uma vez o ter estado connosco neste Regional Rural. Um abraço grande. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Um abraço enorme a todos os agricultores que estão neste momento a viver esta situação dramática, porque a angústia da incerteza é aquela que mais mexe com o nosso consciente e com o nosso coração. Um abraço grande. Muito obrigado.